Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Que a cruz sagrada seja nossa luz, não seja o dragão nosso guia. Retira-te, Satanás, nunca nos aconselha as coisas vãs. É mal que tu nos ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Pessoal, vamos nessa primeira pregação escutar a palavra de Deus no tema semeador. E a palavra que a gente vai ler fala que o semeador é o Senhor Deus, a semente é a palavra dele e o solo é o nosso coração. A palavra vai trazer que a palavra do Senhor, a Bíblia fala que a palavra do Senhor ela é lançada para todas as pessoas. É a mesma palavra sempre, em todo lugar, é sempre a palavra de Deus. Mas a Bíblia fala que é o nosso coração que recebe diferente a palavra. Ora, o coração de um está entre os espinhos, entre as pedras, à beira do caminho. E alguns corações estão como um solo bom. E que nessa noite de hoje, o Senhor Jesus encontre o nosso coração como uma terra boa que possa produzir muitos frutos. Amém? Amém. Pegue comigo a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 8. Evangelho de Lucas 8, versículo 4. Bíblia da Ave Maria, página 1357. Lucas 8, versículo 4. Bíblia da Ave Maria, página 1357. Lucas capítulo 8, versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor: Havia-se reunido uma grande multidão. Eram pessoas vindas de várias cidades para junto de Jesus, e ele lhes disse esta parábola. Saiu o semeador a semear a sua semente, e ao semear, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Outra caiu no pedregulho, e tendo nascido, secou por falta de umidade. Outra caiu entre os espinhos, cresceram com ela os espinhos e sufocaram-na. Outra, porém, caiu em terra boa, tendo crescido, produziu fruto 100 por 1. Dito isto, Jesus acrescentou, alteando a voz: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Versículo 11. Eis o que significa esta parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem, mas depois vem o demônio e lhes tira a palavra do coração para que não creiam nem se salvem. Aqueles que a recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da aprovação a abandonam. Versículo 14. A que caiu entre os espinhos são os ouvintes que ouvem a palavra de Deus, mas prosseguindo o caminho são sufocados pelos cuidados, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e assim os seus frutos não amadurecem. A que caiu em terra boa são os ouvintes da palavra de Deus, que recebem com coração bom e reto, retém-na e dão fruto pela perseverança. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? O autor desse evangelho, o nome e o autor é Lucas. Lucas, ele é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos, que alguns chamam Atos dos Apóstolos como o quinto evangelho. Lucas, ele não viveu, ele não foi testemunha ocular de Jesus. E assim como diz os estudiosos, que ele escreveu Atos dos Apóstolos por volta do ano 68 da era cristã. Então, o evangelho foi escrito um pouquinho antes. E Lucas, apesar de ele não ter sido testemunha ocular, mas o seu evangelho tem muito do evangelho de Marcos e do evangelho de Mateus. E aqui a palavra diz que Jesus, nessa época, ele estava indo muito para as aldeias, as cidades, pregar, e os 12 discípulos com ele, e também algumas mulheres que sempre acompanhavam, inclusive Maria Madalena e também a mãe de Jesus. Então ele falou essa parábola. E aí, como eu disse no começo, na introdução, que
A palavra de Deus ela é semeada, e aí é o seguinte, ela cai nos solos, que é o coração. E o primeiro solo que a palavra fala, que é aí no versículo 5, o semeador saiu a semear a sua semente, e ao semear a parte da semente, caiu à beira do caminho. Então é o coração que se encontra à beira do caminho. Eu quero só citar, não preciso vocês abrirem, a palavra da carta de Pedro, que diz bem assim: vosso adversário, o demônio, ele anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Então, se eu escuto a palavra de Deus estando à beira do caminho, eu estou sujeito a demônio. Se eu já estando no caminho, ele já está procurando me derrubar, imagina eu estando à beira do caminho. Então esse negócio não cola para cristão de eu vou fazer isso mais ou menos, eu vou fazer isso que Deus me entende. Se eu não orei hoje, Deus vai entender. Olha, se eu não fui à missa domingo, Deus vai entender. Olha, se eu não sou dizimista, Deus vai entender. Olha, se eu não faço sacrifício, Deus vai entender. Deus vai entender, vai. Mas isso não vai ser bom para a gente. Porque sempre assim, Deus é poderoso, Ele vai me entender. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Ele sabe das minhas fraquezas, sim, sabe. Até porque nós oramos, não é para deixar Deus maior, não. Nós oramos para que possamos nos tornar melhores cada dia. Só para isso, mais nada. A oração me faz ser melhor, mas a palavra de Deus ela é lançada, e infelizmente tem muitos corações que estão à beira do caminho, vai receber a palavra de Deus do mesmo jeito. Olha o que a palavra de Deus diz, que essa parte cair na beira do caminho, vocês podem pegar até lá embaixo, no versículo 12, que diz bem assim: os que estão à beira do caminho são aqueles que ouvem a palavra de Deus, mas depois vem o demônio e tira a palavra do coração, para que não creiam nem se salvem. É aquele negócio de só saber que Deus existe, só saber que Deus está aí, só saber que Deus é grande, é só saber, só saber. Até isso o demônio sabe. E sabe mais do que nós. E sabe mais do que nós que Deus é todo poderoso. Ele sabe muito bem. Até porque eu li, e a gente sabe muito bem disso, que Pedro fala para a gente na sua primeira carta, a primeira carta de Pedro 5,8, que fala que o demônio ele é o nosso adversário. Ele não é adversário de Deus. Deus não tem inimigo. Não tem inimigo. Por isso eu falei isso várias vezes nas minhas pregações, que na verdade, como diz Isaías também, que Deus é o soberano, Ele não tem inimigo. Não é certo colocar o inimigo de Deus, Satanás. Ele não é o inimigo de Deus, ele é nosso inimigo, ele é subordinado a Deus. E infelizmente ele vai diante de Deus para conquistar algumas permissões. E dentro dessas permissões, quando nós estamos recebendo a palavra de Deus à beira do caminho, quando Satanás tem uma permissão pequenininha, e quando vai diante da nossa ingenuidade, nossa irresponsabilidade, aí ele faz festa. Por quê? Só uma chancezinha para Satanás, ele faz estrago. Só. Aí nós vamos na nossa vida de oração bem, orando e não vigiando, orando. Aí Satanás vai juntando hoje, pegando uma fraqueza hoje, outra fraqueza amanhã, pegando um corpo mole hoje, outro corpo mole amanhã, pegando hoje a falta de rezar o texto, a falta de momento, vai pegando. Quando chega uma hora, as pessoas já não têm tempo para lutar mais, porque Satanás começou a juntar. Seria correto falar que Satanás ele faz as coisas mal feitas, porque ele é tudo mal. Mas não, ele faz as coisas bem feitinhas. Aí chega uma hora que não tem mais força para lutar. E infelizmente esses são os que recebem a palavra de Deus. Olha o que diz o versículo 12. Escuta a palavra de Deus, mas depois vem o demônio e tira a palavra do coração, para que não creiam e nem se salvem. Escutou, entendeu, mas daí não deu prosseguimento. Aí o demônio vai lá, arranca a palavra do coração. Em Mateus 24, 25 diz para nós bem assim: eis que deveis estar prevenidos. Então nós precisamos estar atentos. Olha o que diz para nós Provérbios 9, 6: andai direito no caminho da inteligência, e com inteligência. Hoje, além daquilo que nós oramos, nós precisamos ser inteligentes, e Deus dá inteligência para nós, para sabermos o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos falar, com quem nós precisamos estar. Lembrando que não cabe nós julgar ninguém, se aquela pessoa é um bandido, se é um homossexual, se ele é traficante, não cabe a gente julgar ninguém, mas ter parte
com aquilo que ele faz? Não. Isso não é do cristão. Posso ser amigo dessas pessoas? Posso, até certo ponto. Dali mais eu não posso. Por quê? Porque eu tenho zelo por aquilo que eu defendo, por aquilo que eu vivo. E tem gente que tem zelo por aquilo que ele defende. Ele defende a sua ideologia, a sua crença, ou a sua maluquice, mas eu tenho que ter zelo por aquilo que eu defendo. E se eu estou querendo dar fruto para Deus, eu tenho que ser amigo das pessoas todos os momentos, mas ter parte com eles só até certo ponto. Dali para lá não dá mais. É preciso a gente falar para as pessoas: ó, sou seu amigo, eu amo você de coração, eu tenho respeito para você, mas chegou um certo ponto que aquilo que eu vivo não vai condizer com aquilo que você está vendo, não vai bater muito bem. Então você fica com aquilo que você acredita, eu fico com aquilo que acredita, e pronto, nós continuamos amigos. Porque um amigo que não respeita aquilo que o outro vive não é amigo, é uma porcaria de amigo. Não vou falar que é amigo da onça não, porque se você chama o seu amigo da onça, a onça é você. Mas sim, é seu amigo. Você fala: ah, você é amigo da onça, então a onça é você. Então não chama amigo da onça não, chama assim: você é um amigo que está pisando na bola. Mas vamos seguindo. E eu quis reservar essa primeira parte de citações falando da Bíblia. Essa segunda parte que fala do solo pedregoso, eu quero falar dos santos da nossa igreja, das citações dos santos. O segundo momento está no versículo 13, pode pegar o versículo 13. Aqueles que recebem a palavra de Deus em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus que acolhem com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da aprovação abandonam a palavra de Deus. Olha, eu vou ler de novo isso. Aqueles que recebem em solo pedregoso são os ouvintes da palavra de Deus, que acolhem a palavra de Deus com alegria, mas não têm raiz, porque creem até certo tempo e na hora da aprovação abandonam a palavra de Deus. Olha o que diz pra gente o grandioso Santo Agostinho, falando para Deus, para que a palavra não caísse no coração dele como no solo pedregoso. Tu, ó força de minha alma, entra dentro dela, ajusta a minha alma para ti, para teres e possuíres sem mancha nem ruga. Isso é Santo Agostinho falando. Olha que maravilha. Tu, ó força de minha alma, meu Senhor, entra dentro dela, ajusta a minha alma para o Senhor, para teres e possuíres sem mancha nem ruga. Porque assim, a palavra de Deus vem, mas tem um monte de pedra no meu coração, tem um monte de porém no meu coração, tem um monte de situações no meu coração, a palavra de Deus pode ir até certo ponto, mas tal coisa eu não acredito, tal coisa não dá para poder aceitar, porque é muita cobrança da parte de Deus, é muito exagero da parte de Deus. Infelizmente muitos fazem assim, e o coração de muitos está desse jeito. Eu quis falar de Santo Agostinho porque houve da parte dele um despreendimento. A palavra de Deus não caiu no coração dele como um solo pedregoso. Veio a palavra da mesma forma, é a mesma palavra poderosa, mas nosso coração pode receber a palavra de Deus como um solo pedregoso. A semente, quando cai ali no solo pedregoso, não vai germinar, porque as pedras não vai deixar que as raízes ganhem lá uma profundidade. Não tem como. O solo está cheio de pedras. O que vai acontecer? Vai sufocar a raiz. A palavra de Deus diz isso. Então tem muitas pessoas que acolhem a palavra de Deus com alegria. Elas vão no grupo de oração e ali fica feliz, canta, dança, pula, dá glória a Deus, mas a palavra de Deus não tem raiz. Chega em casa e a mesma pessoa chata, reclamona, nada está bom, no trabalho é insuportável, não tem caridade com os outros, aí não vai ter raiz nunca. Por quê? O solo está cheio de pedra. Por isso que eu quis ler isso de Santo Agostinho. E complemento ainda. Santa Catarina de Sena, o que ela diz: devemos suportar tudo, porque o sofrimento é pequeno e a recompensa é muito grande. Vamos parar, povo de Deus. Vamos parar de ficar olhando essas ideologias protestantes baratas, de ficar exigindo as coisas de Deus. É uma das coisas que eu fico mais triste, é a exigência para com Deus. Eu exijo, meu Deus, isso, eu exijo aquilo,
estou aqui, Senhor, determinando que aconteça isso. Não é assim. Os santos não mostraram isso. O nosso magistério na igreja, a nossa tradição, a santa palavra, que é o tripé que nós precisamos da nossa salvação, a santa tradição, a santa palavra, o santo magistério, eles mostram pessoas totalmente entregues ao Senhor. Aí nós olhamos, estamos sofrendo sim, mas a recompensa é muito grande. É muito mais do que isso. Mas vamos falar que tem alguém ali precisando que você ajude a empurrar o carro para que saia daquela pequena ladeira, e vocês têm que subir um pouco aquela ladeira empurrando o carro. Aí tem alguém ali precisando, você vai lá com ele, ajuda ele a empurrar o carro. Quando chega ali numa parte para ele descer e botar o carro no tranco, poder pegar ou guardar numa garagem, ele chega para você e fala assim: ó, toma aqui 100 mil reais para você. Para quê? Porque você me ajudou. Eu falo, mas ajudou, é minha obrigação. Eu falo, não, mas é recompensa para você. Eu falo, recompensa? Para me empurrar um carro 100 mil reais? É a recompensa essa. Eu falo, não está fora, tá? Mas eu quero te dar essa recompensa. Mas eu não fiz nada, não, mas toma essa recompensa. A gente vai estar diante de Deus dessa forma. Mas Senhor, eu pequei tanto, eu errei tanto, eu julguei tanto, falei mal. Nossa Senhor, a minha vida é totalmente errônea na terra, eu busquei pouco. E hoje essa recompensa isso é seu. E a Bíblia fala tudo isso. E mesmo sabendo isso, nós, cabeça fraca, ainda vivemos, ainda mendigando aquilo que nós temos em abundância dentro do coração. Sabemos que se eu orar, a graça vai acontecer. Se eu me entregar a Deus, Ele vai providenciar. Gente, Deus fala de tantas formas e há de tantas formas. Olha, no Antigo Testamento o povo orou, Deus fez com que animais caíssem do céu, e ali era a carne para eles comer, as codornizes do deserto, que era como se fosse uma galinha grandona, né? Um frangão grande, caía do céu para eles. Eles no deserto, não tinha plantação, não tinha ninguém sustentando eles, e eles começaram a orar e caía do céu o maná. Eles no deserto lá, que chega facilmente a 60 graus, e de madrugada é 0 grau, ou até menos de 0. Está calor demais durante o dia e frio demais durante a noite. O povo começava a orar, e Êxodo fala para a gente que durante o dia, aquele calor tremendo, Deus fazia com que uma nuvem ficava só ali para proteger o povo de Deus. Mais de 400 mil pessoas, aquela nuvem ali só perto do povo, para que não pegasse, não queimasse a pele deles. De noite ficava a chama de fogo de noite para poder aquecer o povo. E hoje acontece, não dessa forma extravagante, mas acontece na nossa vida. Porque se nós oramos, a palavra não é essa não, mas se nós enchemos o ouvido de Deus, de palavras e de obediência, Deus vai fazer com que apareça nuvem de todo lugar, apareça fogo de todo lugar, apareça providência de todo lugar, porque isso é bíblico. Pedi e recebereis. Na Bíblia não está assim, vocês vão pedir, eu vou fazer. Não está, já está decretado. Pede e recebe. Isso é a palavra de Deus, Mateus 7,7. E diz assim o São Padre Pio, nossa, grandioso São Padre Pio: sejam perseverantes nas orações e nas santas leituras. É um pedido do São Padre Pio. Mas vamos seguindo. Eu falei no primeiro ponto do solo lá, falei das Santas Escrituras, falei da palavra dos santos. Agora eu falo do Catecismo da Igreja Católica. O terceiro solo é entre os espinhos. Pega comigo o versículo 14. Versículo 14. A que caiu entre os espinhos são os que ouvem a palavra de Deus, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e assim seus frutos não amadurecem. Olha que perigo. E o que diz o catecismo para nós? Seduzido pelo maligno desde o começo da história, o homem abusou da sua própria liberdade. Isso é o catecismo dizendo para nós no parágrafo 1707. Seduzido pelo maligno desde o começo da história, o homem abusou da sua própria liberdade. Pega novamente o versículo 14. A quem caiu entre os espinhos são os que ouvem a palavra de Deus, mas prosseguindo o caminho, são sufocados pelos cuidados, pelas riquezas e pelos prazeres da vida, e assim seus frutos não amadurecem. É por isso que eu falo sempre às pessoas: quando eu leio a vida de um santo, eu fico com vergonha da vida que eu levo.
Quando eu vou ler a Santa Catarina de Sena, Santa Gema Galgani, nossa São Felipe Neri, Santo Agostinho, nossa Santa Teresinha, São Padre Pio, eu fico, meu Deus, mas eu estou tão longe da santidade, mas tão longe, que dá vergonha da vida que eu levo. Ah, mas os tempos eram outros. Os tempos eram assim, mas tem muitos santos hoje que não estão tendo a sua imagem no altar, que não estão deixando de se levar pelas seduções do mundo. Satanás, ele é tão covarde, mas tão covarde, que ele vai colocando as coisinhas aos poucos. Até que eu disse isso já aqui. Vai colocando as coisinhas aos poucos, vai seduzindo aos pouquinhos. Aí todo mundo hoje só quer ter prosperidade. É prosperidade na vida financeira, prosperidade no amor, prosperidade com a família, prosperidade nos cursos, nos títulos, e só uma vida próspera. E ainda com aquelas porcarias daquelas religiões que só prega a prosperidade, indo contra a palavra de Deus. Só fala que tudo você vai alcançar porque o seu Deus é rico, e nós procuramos uma vida cômoda, uma vida tranquila, uma vida que se encaixa ao que o mundo prega. E aí quando vem alguém falando a verdade, não, nossa, isso aí é muito radicalismo. E inclusive esse radicalismo, do segundo ponto que eu falei para vocês, do segundo solo, que é o versículo 13, fala da sustentação. Raiz significa radical, que é alicerce, é sustentação. Aí muitos acham que é muito radicalista da parte de alguns. Acha loucura demais o que muitos estão vivendo. Ah, mas não precisa disso. E é por isso que nas vigílias que nós fazemos, dá tanto pouca gente, porque ainda não entendeu o que é sacrificar por Jesus. É tão difícil encontrar alguém que reza o rosário, que adora Jesus pelo menos uma vez por semana. Porque é mais cômodo ficar em casa, é mais cômodo assistir novela, é mais cômodo estar diante do computador, é mais cômodo estar com um joguinho, sei lá, no tablet, no celular, é mais cômodo ir para a chácara, é mais cômodo ir final de semana comer churrasco do que sacrificar por Deus. É mais tranquilo fazer isso, é mais bonito fazer isso, até porque a desculpa de alguns é porque a minha vida é muito corrida, eu preciso descansar. Aí São João da Cruz vem falando, não, trabalhemos nessa vida porque teremos a vida eterna todinha para descansar. São João da Cruz, ele vai contra o sistema. Não descanse não, filhos, trabalhem, porque a vida eterna é só descanso, só descanso. Olha a recompensa que eu falei no ponto antes aí, olha a recompensa de a gente sacrificar por Deus. Aí muitos entendem mal aquela palavra que Jesus falou bem assim, eu quero misericórdia e não sacrifício, porque eles não estão lendo o Evangelho no seu contexto, estão lendo só o texto e fazendo do texto um pretexto. Aí não vão entender nunca. Aí lê a palavra de Deus, entende do seu jeito. Ah, mas Jesus falou que não quer sacrifício sim. Ele precisa, porque o próprio Paulo diz para nós, sacrifiquei os vossos corpos. Isso é a palavra de Deus. Estais em prontidão. Mateus 24:13, quem perseverar até o fim será salvo. Então perseverança nos dias de hoje é ser louco por Jesus mesmo. E aí a gente entende, a gente vê os nossos queridos católicos, é só ver as nossas missas nos dias que tem, principalmente nessa época da Semana Santa. Olha quantas mil pessoas tem na nossa cidade, olha o pinguinho de gente que tem na missa. Ah, Salvador, mas a igreja encheu dentro e encheu pro lado de fora. Agora olha a população de Caisté, olha o tanto de gente que diz ser católico. Olha o quanto de gente que filou na missa para poder estar nos sítios, nas piscinas. Olha o tanto que faltou. Porque só creem até certo tempo, como diz a palavra. Depois são sufocados pelas riquezas, pelos prazeres, e seus frutos não amadurecem, e a vida todinha sofrendo. Aí quando tem um probleminha, corre para Jesus, melhora, tchau. É sempre assim. O Catecismo no parágrafo 27 diz para nós bem assim: o homem foi criado por Deus e para Deus, só isso.
Sabe o que é nós nascemos para alguém? Somos nós para Deus. Nós somos feitos para Ele, totalmente para Ele. Eu posso escolher sim o meu futuro, infelizmente, posso escolher. Eu tenho a opção de ir para o céu ou para o inferno. Eu tenho essa opção. Tenho. Deus me deu essa opção. Mas eu tenho que escolher mesmo. Mas ficar em cima do muro, só para dizer, quem fica em cima do muro, o muro já é de Satanás, né? O muro já é de Satanás. Então se você está em cima do muro, ou você pula para o lado de Jesus Cristo, então do muro para lá, pode ficar tranquilo, já está do lado lá do capirote, aquele bichinho lá, que tem um rabinho, um chifrinho, safado aquele bichinho lá, viu? Dá um trabalho que, meu Deus do céu. Olha o que diz o catecismo para nós no parágrafo 2100. Para ser autêntico, o sacrifício exterior deve ser expressão do sacrifício espiritual. Mas não precisa tanto sofrer pelo Evangelho, não. Isso é uma expressão daquilo que já vivo no meu interior. Para que na quaresma, Salvador, igual você, passar 40 dias sem comer carne? Aí vem aqueles, gente, que dá raiva quando eu escuto alguém falando isso. Mas eu como carne, mas não faço loucura como os outros fazem. Tem gente não comendo carne na Semana Santa, mas fazendo coisas piores. Eu não estou olhando para quem faz coisas piores. Eu tenho que responder a minha vida diante de Deus. E não estou comendo, não como carne na quaresma, não é para mostrar bonito, e não é para poder, porque os outros fazem, não, fazendo isso porque esse sacrifício me ajuda a ser melhor. Se eu, Salvador, já sou chato orando, imagina se eu não orasse. Quem é perto de mim sabe que eu sou chato. E imagina esse cabeção aqui, sem rezar. Eu mesmo não ia suportar. Eu ia querer correr de mim. E não tinha como, né? Quanto mais eu corresse, mais eu estava atrás de mim mesmo, né? Mais colado em mim. Mas devia ser pior. E se você é complicado, meu irmão, e se você é complicado, hein, minha irmã, pare de rezar, que você vai se tornar insuportável. Vai ser pior do que você já é. E aí vem uns no grupo de oração e falam: nossa, rezei aquela noite, fiquei tão leve, saí do grupo de oração tão leve. E aí chega em casa com a mesma chatice de sempre. Daqui, quando chegou outro grupo de oração, já entra aqui, já capengando, né? Caindo das pernas. Está precisando de quê? Está precisando do combustível da oração. Aí depois reza de novo, sai para casa de novo radiante. Chega em casa chato, xingando tudo. Aí depois chega, passa terça, quarta, quinta, até na outra terça-feira está capengando de novo. Chega no grupo de oração de novo, caindo das pernas. Você quer o quê, meu irmão? Vai ficar assim quando? Até quando? Daqui um dia vai cair lá fora do grupo de oração, alguém vai pegar você numa maca e trazer aqui para dentro para cair, está precisando de oração. Até quando? E para fechar essa palavra, pegue comigo o versículo 15. A que caiu na terra boa são os que ouvem a palavra de Deus com o coração reto e com o coração bom. Retém-na e dão fruto pela perseverança. Novamente, versículo 15. A que caiu na terra boa, a semente que caiu no coração, que é uma terra boa, são os que ouvem a palavra de Deus com o coração reto, com o coração bom. Ele retém a palavra de Deus e dão fruto, e dá fruto pela perseverança. Olha o que disse: quem perseverar até o fim será salvo. Por que Jesus disse isso? Porque sabia que ia ter um monte de gente cabeça dura que não iria entender a proposta do Evangelho. E é proposta, viu? É proposta. Entender a proposta do Evangelho. Que é difícil? É complicado? É ser cristão hoje? É complicado ser cristão? É. E todos, até hoje, na sua época, teve a sua complicação. Os primeiros cristãos tinham a sua dificuldade. Depois ali, aqueles dos primórdios ali, os nossos queridos ali, os primeiros santos da igreja, os nossos padres lá da patrística, vieram ali os santos ali, os papas, e todos encontraram as suas dificuldades no seu tempo, assim como nós estamos encontrando hoje. Mas o que Deus quer é que nós demos frutos pela perseverança. Tá difícil, eu vou rezar, não estou nem aí. Tá complicado, vou rezar, não estou nem aí. Me lembro na Copa de Futebol do ano 2002.
Os jogos eram que hora? 2 horas da manhã, 3 horas. Eu não perdi um jogo. O jogo era 2 horas, 1h30, tá lá com o olhão, ó, enrolado na coberta, porque era o mês de junho, fazendo aquele friozão. E eu lá, ó, botecadão, não piscava o olho, assistindo. O Brasil foi campeão, né? O Brasil hoje tá uma porcaria, dá até desânimo de assistir o futebol hoje, né? Parece aquele futebol lá de beira de estrada. Mas naquele tempo o Brasil todo ia ali de madrugada, o povão soltando fogos 3 horas da manhã. Ó, Ronaldinho com aquele cabelo horrível na frente, né? Parece cebolinha, no cascão, como que é? Cascão, né? Cascão? Tava aquele cascão de cabelo na frente. E ali o povo ia loucura, soltava fogos de madrugada, porque era o futebol. Marque uma vigília de madrugada, eu quero ver o povo levantar. Eu quero ver, não levanta, porque eu estou cansado. Eu tenho um filho pequeno. Eu tenho insônia. E por que não teve na hora da Copa? Por que os viciados no futebol acordaram? Mas eu não gosto de futebol não. Mas se falar que o seu pagamento vai sair de madrugada, você vai para a porta do banco lá esperar de madrugada. O banco vai abrir 3 horas e o seu salário sai 3 horas em ponto. 12 horas da noite você leva uma coberta, vai ficar lá deitado na porta do banco. Porque é do seu interesse. E interesse por Jesus Cristo se dá na busca incessante, na perseverança, amando Jesus de todo o coração. E não tem como ter um contato com Deus se eu não tenho vida de oração. Essa onda de só rezar em grupo de oração não cola, irmão, não cola. De só rezar no grupo não, a minha vida tem que ser uma vida de oração, tem que ser. Eu quase não estava rezando de joelho mais, né? Eu chegava em casa, sentava no sofá ou na cadeira e começava a rezar. Começava a minha oração. Aí esses dias meu filhinho que vai completar 12 anos, 2 anos, que 12, 2 anos. Falou, papai, rezar. Eu falei, vamos. Aí ele ajoelhou aos pés da cama. Eu falei, vou ter que ajoelhar também. Rezar, papai, rezar. Eu falei, vamos rezar, rezar. Puxou minha calça. Eu falei, então vamos. Ajoelhei. Sério, eu entendi como um sinal de Deus ali. Eu falei, eu tenho que rezar sempre de joelho. Mas para que isso, Salvador? Pode rezar sentado, em pé, de cabeça para baixo, fazendo bananeira? Pode, tranquilo. Mas o rezar de joelho, ele é mais sacrifício. Bota um momento de oração, de adoração no grupo de oração. Passa 5 minutos, tá já procurando ajeitar aqui, da colar. Começa, tô com dor nas costas, não sei o que. É sacrifício. Mas eu preciso. E começando esse encontro que nós estamos, nessas semanas que vamos ficar aqui, nós precisamos começar a partir de agora a dar um jeito na minha vida de oração, a dar um jeito aí, porque a palavra de Deus, nessa retomada que eu estou dando, nesses solos que nós falamos da beira do caminho, do pedregoso, e falando da palavra de Deus cai entre os espinhos, eu preciso estar como solo bom, porque a palavra de Deus vem e cai no meu coração e produz fruto. A palavra é a mesma, poderosa, mas eu vou receber a palavra de Deus com alegria. E eu tenho que ter esse contato com a palavra de Deus todos os dias. Por isso, por favor, não me venha com essa desculpa esfarrapada que você não tem tempo para ler a palavra de Deus. Me desculpa, não, isso não cola, não vem para cá não, que não cola, tá bom? Mas eu não tenho tempo de ler a palavra. Pega lá o seu celular, que a maioria tem celular com Android aí, baixa lá a Bíblia Sagrada e lê no seu trabalho, lê indo para o seu trabalho e lê onde você quiser. Mas você tem tempo sim. Eu vou discordar de você se você falar que não tem tempo para ler a palavra de Deus. Isso é desculpa, comigo não cola. Mas eu não tenho tempo para rezar o texto. Um texto é 15 minutos. Se você não tem tempo para parar 15 minutos, acorda de manhã ali, reza um mistério. 9 horas reza outro mistério. Meio-dia outro mistério. 3 horas da tarde outro mistério. 9 horas, será 10 horas da noite, reza outro mistério e fecha o teu texto no dia. Não é desculpa para quem quer rezar, sempre arruma um jeito. É só lembrar dos tempos de namoro aí. Eu fui para casa, hoje a minha esposa, a minha namorada, enxurrada, estava batendo no joelho. Cheguei lá com a calça toda molhada. Mas eu fui. Paixão louca, fala lá, guarda-chuvão lá, e aí o guarda-chuva colou na cabeça aqui, para não molhar aqui, mas lá tá lá até. E quantos não fizeram isso? Caixinha de chocolate, mensagem, telemensagem.
carro de som parado na porta. Aí chegou lá o carro de som parado na porta. Deixa eu pegar o nome de alguém aqui. Deixa eu ver, alguém que já é casado aqui há um tempo. Silvia, por favor, Silvia. Estava Silvia lá. Aí parou na porta da casa de Silvia lá. Uma mensagem. E veio aquela palavra, né? Abaixa o teclado só um pouquinho para mim. Continue, né? Aí parou o carro de som na porta. Silvia, temos uma mensagem para você. Aí começa o sax. Quando eu te conheci, as cores do céu. Nossa, aquela melodia, aquela coisa maravilhosa. Começo de namoro, aquela coisa tudo azul, mensagem toda hora, WhatsApp, e acabando os créditos, comprando roupa nova todos os dias, caixa de chocolate, ovo de Páscoa, arroz de Páscoa, feijão de Páscoa, carne de Páscoa e tudo de Páscoa, para dizer que amava. Aquela coisa maravilhosa, linda. Os olhos, aquele olhar assim, aquele olhar de 180 graus, cheio de remela, né? Sei lá, aquela coisa fantástica. E aí foi passando o tempo, foi diminuindo, não tem mais flores, não tem mais chocolate, mal um caramelozinho de 5 centavos. Aí não dá fruto mesmo, não, irmão. Aí não tem amor que suporta isso. Aí chegam alguns que falam assim, as mulheres: ué, cadê o homem que casei? Quem mais aquele? Cadê o romantismo? Então cadê a mulher que casei? Sei lá, cadê a mulher que eu namorava antes? Era todo aquele amor, agora acabou. Acaba mesmo, porque não tem perseverança. Não tem? E a mesma coisa com a palavra de Deus. Muitos começam com aquele fogo e rezando o terço, o rosário. Quando tem primeira dificuldade no grupo de oração, chama todo mundo de hipócrita dentro da igreja. Fala que todo mundo não vale nada. Lembre-se que em Eclesiastes capítulo 2 fala pra gente que se você entrar, tá desse jeito na palavra de Deus, se você entrar para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. E muitos não entendem isso. Ele quer ser provado no trabalho, na faculdade, mas dentro da igreja não quer ser provado. Ei, dentro da igreja tem gente, e onde tem gente tem problema. Se você estiver afastando da igreja porque tem alguém lá aprontando, você não está seguindo Jesus. Onde tem gente tem problema, eu vou continuar até o fim. Problema de quem é problemático, não estou nem aí. Tem gente falsa, não estou nem aí. Eu quero a Deus. Problema de quem está sendo problema. Eu quero a Deus. Eu quero é dar fruto pela perseverança. Que Jesus nos dê essa coragem. Que Jesus nos dê esse sustento. O que vamos fazer nessa noite de hoje é pedir ao Senhor para que eu oferte o meu coração a Ele. Eu convido você nesse momento a ficar de pé.